Olá a todos, canal Primeiro Mandamento, continuando aí a primeira minissérie, né? Chamada aí, apelidada por mim, entre aspas, né? Tipos de Bíblia. Nós vamos falar tudo aí genericamente a respeito do que vocês podem encontrar nas escrituras por aí, né? Mas vamos lá, hoje, a instrução de hoje, ela gira em torno de títulos, capítulos, versículos. Qual é a importância disso? E também o que não é importante em cima disso. O que eu vejo por aí é que diversas mesmo pessoas, muitas pessoas fazem um péssimo uso disso aqui. A verdade é que títulos, capítulos e versículos não são nada mais, nada menos que para você se localizar. A Bíblia, né, o cânon bíblico, né, acabou se tornando um livro relativamente grande. Então, para que a pessoa não se perca nele, ou às vezes, né, a gente quer falar sobre uma certa parte dela em específico, a gente utiliza dos títulos, capítulos e versículos como método de localização e nada mais. Qualquer um que fizer algo diferente disso está cometendo um erro gravíssimo, tá? Que tipo de erro é esse que eu estou falando? Isso aqui, título, capítulo e versículo, é apenas para se localizar na Bíblia, que acabou se tornando um livro relativamente grande. Por que eu digo que é um equívoco? Porque o que a gente tem que buscar é entender o contexto para extrair uma lição ou entendimento, né, daquele contexto ali que a gente está lendo. E os títulos, capítulos e versículos não têm poder de contexto. Isso é regra geral. Não vou nem me atrever aqui a falar que não tem exceção, porque eu tô para falar para vocês que eu acredito que não tem exceção. Todos os títulos, capítulos e versículos são apenas para se localizar. Eles não têm poder de contexto e menos ainda poder de lição para você extrair uma lição ou entendimento, tá? Eu aqui nesse canal eu vou utilizar esse mesmo método que já está estabelecido aí doutrinariamente, todo mundo aceita esse método. E só a título de curiosidade, não são todas as Bíblias que possuem títulos, não, tá, gente? A maioria delas possuem, sim, capítulos e versículos. Agora, títulos, né, não são todas que tem, não, tá? Eu tenho várias Bíblias ali, não são todas que têm títulos, não, mas capítulos e versículos, sim, são todas. E vamos lá então aqui, ó. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês, porque isso aqui, sim, é a verdadeira importância do texto. É você saber em qual condição, em qual situação, qual é o tipo de pessoa envolvida, qual é o momento em que certas coisas estão sendo faladas, para você entender o contexto. De um contexto, você extrai uma ou mais lições. Vou melhorar, hein? Um contexto é capaz de ter uma
ou mais lições para você extrair um entendimento, para você chegar a algum entendimento. E eu tenho aqui, separei aqui exemplos. Vamos trabalhar com os exemplos que eu separei aqui. Ó. Em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, para mim é o mesmo contexto. É o chamado Sermão da Montanha. As Bíblias que vocês olharem que tiver títulos, ela vai estar escrito como Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Vai estar lá iniciando no capítulo 5, e esse mesmo contexto, onde Jesus chega na montanha, convoca os seus discípulos e uma multidão de pessoas para escutar a sua doutrina, esse contexto permanece no capítulo 5, 6 e 7. Só troca de contexto depois do capítulo 7, no início do capítulo 8. Então, o chamado Sermão da Montanha tem um contexto que envolve 3 capítulos. Tá vendo como é que capítulo não é lição, nem contexto, nem nada, é só para localização. Pega a Bíblia de vocês em casa, vai na internet, olha, recomendo adquirir uma de papel, né? Mais para frente eu vou pegar mais na orelha de vocês para vocês possuírem em papel, né, Bíblias. Vamos lá. Aqui é um exemplo onde nós temos um contexto, porém, nesse um contexto que envolve 3 capítulos, a gente consegue extrair várias lições. Eu não vou entrar no mérito de que tipo de lição, porque eu ainda não estou disseminando, eu não estou ainda doutrinando ninguém, não estou ensinando nada ainda, tá? Eu estou mostrando que das várias Bíblias que eu já mostrei em vídeo anterior aí, a estrutura delas funciona dessa forma, tá? Eu não estou falando ainda o que eu entendo, o que eu interpreto. Aqui, gente, eu separei aqui, ó, no mesmo livro ali de Mateus, né? Eu separei aqui agora, aonde nós temos um capítulo apenas, só o capítulo 15. No único ali, capítulo 15, a gente consegue extrair 3 contextos. São 3 contextos diferentes num único capítulo, que é o Mateus capítulo 15. Você vai, se não me falha a memória aqui, ó, do versículo 1 ao 20, Jesus está ensinando uma lição para os fariseus. Jesus está falando, ensinando a lição que a gente extrai de toda essa parte aqui, do versículo 1 ao 20. A lição entendida é que não contamina a alma do ser humano comer sem lavar as mãos, tá? Pega lá sua Bíblia e lê que você vai entender melhor do que eu estou dizendo. Já do versículo 21 ao 28, já não é mais o mesmo contexto que estava aqui, ó, do verso 1 ao 20. Aqui Jesus estava falando com os fariseus sobre a tradição dos anciãos, sobre comer sem lavar as mãos, etc. Quando chega no mesmo capítulo 15, já do versículo 21 ao 28, aqui já é uma mulher cananeia que se aproxima dele. Enfim, leia, pegue e leia, tá? Eu quero cada vídeo a mais
deixar vocês mais curiosos e incentivar vocês a ler. Igual eu falei mais cedo, em vídeos anteriores, o importante aqui é a lição, não sou eu, tá, gente? Eu quero mesmo, de coração, que com esse canal simples, da maneira que eu tenho feito, que ele sirva de estímulo para alguns poucos aí de vocês a ler a Bíblia. Mas vamos lá. No capítulo 15 de Mateus, do versículo 1 ao 20, é um contexto. Do versículo 21 ao 28 é outro contexto. É onde a mulher cananeia se aproxima de Jesus, pede ele pede uma cura para ele, né? E ele concede, leiam lá. Aqui, ó, do 29 ao 39, no mesmo capítulo 15, para fechar o capítulo 15 aqui, termina aqui, ó, do 29 ao 39, já é um terceiro contexto, já é outro contexto, tá, gente? Percebam que ele é no mesmo capítulo, ou seja, em um capítulo eu consegui ter mais de um contexto e também consigo extrair mais de uma lição. O vídeo de hoje era mais ou menos simples. Eu tenho certeza que vocês já pegaram o raciocínio. Não é para se prender em títulos, capítulos e versículos como se fossem lições, porque não são, falo isso de boca cheia, não são lições. Vocês, os títulos, capítulos e versículos só tem essa função aqui, ó. Só essa função, para você se localizar. Vamos começar a ler, leia a Bíblia, tá? Para vocês entenderem mais sobre contexto e entender que tipo de lição verdadeiramente Deus quer que a gente entenda daquelas escrituras ali. Eu acho que eu não tenho nada muito mais a acrescentar. Isso aqui foi só um exemplo. Isso acontece na Bíblia inteira, tá? Isso aqui eu peguei um exemplo. Mas isso aqui acontece nas escrituras de Gênesis até Apocalipse. Se preocupem sempre, sempre e sempre com o contexto. Senão corre um gravíssimo risco de vocês estarem aprendendo uma heresia. E aí Deus já não vai se agradar muito de quem pratica heresias, tá bom? O que eu tinha mais de importante de falar no vídeo de hoje era isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.